A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer uma rápida palavra de Deus para o teu coração neste exato momento, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Está aqui as Sagradas Escrituras. E versículo de número 15. Mas o Senhor lhe disse, ou seja, o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem da Bíblia nos fala acerca de um homem que perseguia os cristãos, Saulo de Tarso. Se você estudar a Bíblia, você vai conhecer sobre este homem. A Bíblia diz que ele assolava, a igreja de Jerusalém. Ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Aquele grande discurso de Estevão pregava, falava de Jesus. Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que Estevão, ele viu Jesus à direita de Deus. O céu se rasgou. Estevão viu Jesus à direita de Deus, Deus sentado no seu trono. E a Bíblia diz que Estevão ali entregou seu espírito ao Senhor Jesus. E morreu a matéria, o corpo físico, mas ele foi recebido ali diante do Senhor Jesus. Cristo estava com os braços abertos, esperando Estevão. Então veja, irmão, que Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. Ele, de certa forma, assolava. Era um homem terrível, perseguia. Era um homem que ele maltratava, ele procurava cristãos, homens e mulheres, para levar preso para Jerusalém. Era um homem implacável, impiedoso. A Bíblia diz que ele assolava as igrejas, perseguia os cristãos, lançava no cárcere. É muito forte. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que uma certa feita ele chegou diante dos sacerdotes, pediu ali cartas para poder ir até Damasco, para poder prender cristãos e levar presos para Jerusalém. Mas ele indo nesse caminho, irmãos, no caminho até Damasco, a Bíblia diz que subitamente uma luz do céu desceu sobre ele. E a palavra do Senhor nos diz claramente, irmão, que ele foi impactado por uma voz poderosa que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, é tremendo. O primeiro ponto da mensagem que eu vejo aqui na Bíblia, no capítulo 9, é que ele teve um encontro com Jesus. O homem, ele pode ser perseguidor, arrogante, ignorante, prepotente. O homem, ele pode ser o que for, o pior pecador, arrogante, ganancioso. Ele pode ser o que for, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida desse homem muda completamente. A vida desse homem muda da água para o vinho. Foi assim o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele teve um encontro com Jesus. É assim o que acontece com o homem quando ele tem um encontro com Cristo. A sua vida muda completamente, porque o Senhor transforma, liberta, restaura o mais vil pecador. É uma nova criatura. A Bíblia diz que ele estava ali caído no chão e ele foi conduzido, por alguns homens até uma certa casa, em um certo lugar, e ele ficou ali hospedado. De repente o Senhor, numa visão, Ananias disse para Ananias: Ananias, vai até uma certa casa e lá tu vai encontrar
um homem chamado Saulo de Tarso. E lá, Ananias, tu vai estender as mãos sobre ele, né? E ele vai ser curado. E a Bíblia diz que Ananias, ele foi, né? E chegando lá naquela casa, estava lá Saulo de Tarso, sem ver, sem comer durante 3 dias e 3 noites, né? Estava numa situação mesmo, né? Uma situação mesmo difícil para Saulo de Tarso. Mas a Bíblia nos diz, irmão, que Ananias chegando lá, Ananias ficou até mesmo assustado, chegou até a questionar o Senhor. Mas Senhor, este homem, ele é um perseguidor, né? Este homem, ele persegue os cristãos. Mas ele não sabia, Ananias não sabia do plano de Deus na vida de Saulo de Tarso. O Senhor falou para Ananias: Ananias, estende as tuas mãos sobre ele, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos reis, dos gentios, né? Para levar a minha palavra, porque importa que ele sofra em prol do meu evangelho. Ananias foi, meus irmãos, e Ananias estendeu as mãos sobre Saulo de Tarso. E ali Saulo de Tarso foi impactado novamente. Porque eu vejo, senhoras e senhores, a segunda coisa que aconteceu é que caiu as escamas dos olhos de Saulo. Olha só como é profundo. As escamas dos olhos que impedia de ele enxergar. Quantas pessoas estão com essas escamas nos olhos e não conseguem enxergar? As escamas, meus irmãos, do pecado, as escamas da arrogância, do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade. É preciso que essas escamas venham cair dos olhos para poder enxergar verdadeiramente a luz de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. E Saulo de Tarso, a Bíblia diz que Ananias estendeu as mãos sobre ele. E ali caiu as escamas dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. É preciso voltar a enxergar. Muitas pessoas vivem na mentira, no engano, na falsidade, iludida por esse mundo, pelas paixões desse mundo, porque estão cegas espiritualmente. Mas quando o homem tem um encontro com Jesus, a vida muda completamente. E segundo ponto, as escamas, ela vai cair dos olhos. E outro ponto que eu encontro, terceiro ponto, é que Saulo de Tarso, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando o homem tem um encontro com Jesus, primeiro ponto, a vida dele muda. Segundo, as escamas caem dos olhos. E terceiro, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É isso que acontece quando o homem ele é impactado, bombardeado pelo poder da palavra de Cristo Jesus. E por último, o último ponto é que ele passou a anunciar a palavra de Cristo. Se você analisar aqui na Bíblia, no capítulo 9, está aqui as Sagradas Escrituras. E versículo de número 20, a Bíblia diz: e logo pregava nas sinagogas e afirmava, ser este o Filho de Deus, ou seja, anunciava Jesus. Meus irmãos, é muito forte. Era perseguidor da igreja e agora passou a ser um missionário, um pregador do Evangelho de Cristo, o maior missionário, Cristo foi o maior missionário de todos os tempos. E Saulo de Tarso também foi um grande missionário, Foi um gigante na fé e escreveu 13 ou 14 cartas, Essas cartas pelo qual hoje nós presenciamos, Saulo de Tarso foi um gigante na fé.
Então receba essa palavra. Deus transforma a vida das pessoas. Saulo de Tarso é um exemplo disso. Não existe coração endurecido para Deus. Não existe de forma alguma. Ele transforma, ele muda a vida do homem. A Bíblia diz que Saulo de Tarso passou a ser chamado Paulo, né? E o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, foi um instrumento de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo ainda diz mais em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: os que estão em Cristo Jesus, né? Ele diz assim, que os que estão em Cristo Jesus, né? As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Nova criatura é os que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.